Olá você que está nesse canal mais uma vez, seja bem-vindo. Meu nome é Giovanni, eu sou professor de Geografia, sou professor de História. Eu estou comentando os últimos fatos envolvendo a guerra entre Ucrânia e Rússia. Na verdade, é um novo contexto geopolítico que nós estamos de modo inédito, né, tendo esse desprazer de viver sequencialmente fatos históricos aí, né? Os últimos 3, 4 anos não tem sido fácil para a história da humanidade, né? E quando a gente pensa que o pior que pode acontecer é um vírus, nós temos que nos deparar com situações de guerra, né? E guerras talvez a mais séria depois do final da Segunda Guerra Mundial, superando até alguns conflitos, né, que nós tivemos em meados ali da nossa famosa Guerra Fria. O que tem acontecido é que nós estamos aí no 8º dia de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, depois da invasão do Putin lá no dia 24, na tentativa de tomada então do território ucraniano. Uma espécie de resposta por conta que a Ucrânia, né, sinalizou o interesse em entrar na OTAN, a Organização para o Acordo do Atlântico Norte. Então olha só, basicamente se a Ucrânia entrasse, né, nessa organização chamada OTAN, permitiria então alguns acordos, principalmente militares, né, naquela região ali de divisa. E a Ucrânia lá funciona como uma passagem, né, a gente chama de território tampão entre o Oriente e o Ocidente naquela região ali. Historicamente, aquele leste europeu ele já é conflituoso por si só, né, mas isso desencadeou uma série de ameaças do Putin, que ele já estava fazendo alguns trabalhos militares naquela região há algum tempo. Então todo mundo achava que ia ficar só nas ameaças e não entraria de fato no território ucraniano. O que aconteceu foi que ele começou a bombardear, né? Então nós já estamos chegando aí a mais de 1 milhão de refugiados, né? Encaminhando principalmente para os que não conseguem ir para os seus países de origem, que estavam, como é o caso dos brasileiros, né, pedindo apoio da nossa embaixada. Os próprios ucranianos estão nos países ao redor, Finlândia, a própria Polônia, que tem recebido muitos e muitos imigrantes. Então olha só, esses dois presidentes, tanto Putin quanto Zelensky, eles fizeram uma reunião, né? Sinalizaram uma espécie de acordo, mas no primeiro encontro não chegou a um acordo, porque nenhum quis ceder. O Putin sabe que agora, né, se ele ceder é só questão de tempo para que o cargo dele, o poder que ele exerce, né, seja colocado em xeque. Né? Principalmente como ele vai sofrer com as sanções, não só econômicas a longo prazo na Rússia, mas também quanto indivíduo, né, ser condenado por crimes de guerra, como nas próprias reuniões da ONU, quase que unânime a desaprovação de todos os países, de todos os conferencistas em relação a isso que a Rússia tem feito nos últimos dias. Né? Então ele sabe que se ele realmente ceder e voltar atrás, né, é só questão de tempo para ele ser deposto, né, para ele sofrer com as sanções relacionadas a esses tribunais. Então ele sabe que nessa segunda reunião também não foi chegado a um acordo, mas a única coisa que foi decidida é simplesmente fazer corredores humanitários, isso é, porque nessa guerra ela está praticamente incontrolável, está impossível conseguir prever ou sequer imaginar qual será o próximo passo. O Putin simplesmente ele sai bombardeando, né? Até recentemente bombardeios próximos à maior usina nuclear daquela região, né? Já tinha acontecido uns ataques a Chernobyl, então o mundo inteiro, principalmente a Europa, extremamente atento, porque um novo acidente nuclear não é bom, né, nem de pensar nisso que pode acontecer, causas, não simplesmente pelo déficit energético que isso vai gerar, mas simplesmente pelo caos que vai gerar naquela região. Então, basicamente, foi criado um corredor humanitário. Isso quer dizer que alguns locais, algumas cidades, alguns pontos, algumas localizações não poderão ser bombardeadas a fim de que civis, né, ou até mesmo militares que queiram deixar o país, que queiram buscar refúgio em outros locais, possam fazê-lo com segurança. Também isso permite que esses corredores humanitários, que os mantimentos, comida, remédio possam passar sem ser bombardeados, né? Isso é um compromisso então assumido entre os dois países. Só que é uma questão que não dá muito para se confiar, né? Principalmente ultimamente o que o Putin tem feito, né? Ele lá em 94 nós sabemos que os acordos, principalmente para o desarmamento nuclear, que a Ucrânia assinou, entregou praticamente quase tudo que tinha de armas nucleares, e agora o Putin ameaça, então, inclusive nos últimos dias ele diz, olha, coloque as armas de derretência, né, o sistema de derretência, que ou seja, envolve também aquelas armas nucleares, né, atômicas, para esse conflito.
Então, o que a gente pode esperar nesses próximos dias, em ligação com o Emmanuel Macron, que é o presidente da França? O Putin não deu muitos respaldos, né? E o Macron falou que não teve nada de positivo numa conversa de 90 minutos. Então, olha só, ele chegou a dizer que o pior ainda está por vir. Então, você imagina, o que há de pior do que uma guerra, do que mais de 300 civis, né, serem mortos e quase 1000 feridos, né, pessoas inocentes. Então a gente tem que acompanhar esses próximos dias, vamos torcer, vamos esperar que haja um acordo. Eles foram marcados então uma terceira reunião, uma terceira rodada de reuniões para decidir como vai ficar então esses próximos passos, esses próximos dias. O fato é que o Putin ele avisou que vai até o final. Se não houver então uma desistência, ou seja, uma rendição, principalmente pelo presidente Zelensky, né, ou seja, em ceder às suas condições, a gente tem sérios danos a serem causados ainda, principalmente à Ucrânia e às pessoas, não só militares, mas também civis. Então, nos próximos dias eu volto com alguma outra análise. Se você curtiu, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo aqui. E esperamos todos nós que esse conflito cesse o quanto antes.